Pessoal, pense numa pessoa que está feliz em fazer essa gravação, principalmente se nada de errado acontecer. Da primeira vez, o celular caiu, quebrou um pedacinho da tela, mas foi só a película, menos mal. E agora eu estava terminando de fazer essa gravação e a bateria do celular acabou. Imagine só, se eu pudesse mostrar para vocês tudo que acontece de errado nessas gravações, eu tenho certeza que você adoraria assistir. O making off é péssimo, então eu guardo para mim e prefiro falar com você sobre lei ordinária, sobre lei complementar, sobre poder legislativo. Na última aula, eu recebi uma mensagem do aluno me perguntando assim: o que tem ali quase aparecendo? Bom, como eu transformei a sala de casa no estúdio, aqui eu tenho a foto do meu irmão mais novo, que tinha uma carinha bonitinha quando era pequeno, mas cresceu, ficou tudo estranho, não vale de nada disso mais. Então, pessoal, deixa de lado essa brincadeira, deixa de lado essa descontração agora e vamos concentrar efetivamente no que precisamos estudar. Agora, 6 graus. Eu tô falando 2h32 da manhã. E ó, vamos com tudo. Muita coisa para falar com vocês sobre esse tema. O que é a minha ideia? Aprofundar o assunto. E para aprofundar o assunto, eu preciso da ajuda de vocês, que é efetivamente estar com a sua Constituição em mãos. Pode ser uma Constituição virtual, pode ser aquela Constituição que você ganhou pedindo para os parlamentares, não me importa qual a sua Constituição, mas que você tenha efetivamente uma Constituição em mãos. Para lembrar, o assunto é falar de lei ordinária e falar de lei complementar. Na hora que eu falo esses nomes, muitas pessoas já, entendi do que você quer falar. E é exatamente isso. Estou falando de atos normativos primários, que são aqueles previstos aonde? No artigo 59 da Constituição Federal. Artigo 59 que inaugura o processo legislativo, o caminho que uma norma deve seguir para existir no ordenamento jurídico. Então, se estamos pensando em formação do direito, em constituição do direito, como o direito efetivamente é produzido, temos que lembrar sempre do artigo 59, porque é a partir dele que temos todo o desenvolvimento, que temos todo o desenvolvimento do caminho, que temos o passo a passo de como fazer uma emenda à Constituição, de como fazer uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei delegada, uma medida provisória, um decreto legislativo, uma resolução. Lembrando que o nosso combinado é fazer um verdadeiro arrastão por essa matéria. Então pare tudo e concentre, que o tema da aula de hoje é lei ordinária e lei complementar. Dessa forma, podemos pensar já no primeiro slide aqui, de características gerais ou características normais de lei ordinária e lei complementar. Sempre que alguém fala sobre essa matéria, você não pode deixar de esquecer que pensar em lei é pensar em atividade típica do poder legislativo. A produção de lei é a essência do que o poder legislativo faz. Não é à toa que o poder legislativo fala, ou tem no seu próprio nome, a ideia de produção de leis. Eu sei que está dentro dos atos normativos primários a produção de emenda constitucional, de medida provisória, de decreto legislativo, de resolução, de lei delegada. Mas quando você fala poder legislativo para alguém de fora do direito, eu tenho certeza que ele pensa efetivamente em lei. E nós estamos falando de lei ordinária ou de lei complementar. Então você pensa assim, olha, falar em atividade típica do poder legislativo é falar de lei ordinária, é falar efetivamente de lei complementar. É o que decorre efetivamente da função. Da função do quê? De ser o verdadeiro representante do povo. E por que nós atrelamos dentro da nossa federação ou dentro da nossa tripartição de poderes o direito de programar a atividade do Poder Executivo e de fundamentar a decisão do Poder Judiciário na legislação? Porque o Poder Legislativo, em última instância, é a representação do povo.
Poder legislativo significa uma representação popular. Note bem que a forma como é composta a Câmara dos Deputados é por meio de uma eleição proporcional. A forma de se compor uma Assembleia Legislativa de um Estado é através de uma eleição proporcional. A forma de criar a representação municipal através da Câmara dos Vereadores também é uma eleição proporcional. E por que uma eleição proporcional e não uma eleição majoritária? Para que todos sejam representados. Ou que tenhamos a possibilidade de minorias também serem representadas por esse poder. Então, na hora de se formar uma lei, a ideia do Constituinte é que essa lei seja fruto de uma deliberação, de um consenso, onde todas as vontades sejam levadas em consideração. E lembrando que a produção de lei, atividade típica do Poder Legislativo, tem que ser feita nos moldes do que o Poder Constituinte originário determinou. Então não é sobre qualquer coisa que pode existir lei. Lei não pode ser feita de qualquer forma. Lei não pode se iniciar um projeto de lei por qualquer pessoa. E tudo isso será objeto de nosso estudo. Mas de nada valerá a pena se você não lembrar que a função típica do Poder Legislativo é efetivamente a produção de leis. Leis que podem ser leis ordinárias ou que podem ser leis complementares. Então lembre sempre disso, que o Poder Legislativo é o responsável por produzir lei, porque são os verdadeiros representantes do povo. Então pode até anotar, lei, num sentido genérico, é a vontade popular materializada pelo Estado. Ou é a vontade popular transformada pelo Poder Legislativo em uma norma, em uma lei. Essa, então, é a boa definição de leis. Tudo bem? Por isso que o Código Penal começa lá no seu artigo 1º dizendo: não há crime sem lei que o determine. Lembrando sempre que lei, como espécie normativa, é lei em sentido estrito. É a ideia de reserva legal. Aqui não é a ideia de norma da Constituição, medida provisória, decreto legislativo ou resolução. Quando você trabalha com uma ideia de legalidade ampla, aqui estamos trabalhando com a ideia de uma legalidade estrita. É exatamente o que a doutrina chama de uma matéria, o que a doutrina chama de reservado à lei ou reserva de lei. São assuntos que só podem ser tratados por meio de lei, lei criada pelo Poder Legislativo, lei como ato normativo primário. Rafael, você tá chato. Deve ser porque você tá com sono. Não, é porque essa matéria é importantíssima. Então, tudo aqui é relevante. Então, se você já entendeu essa primeira ideia, que lei é uma atividade típica do Poder Legislativo, pois o Poder Legislativo também exerce funções atípicas, como, por exemplo, julgar o presidente, dar iniciativa na instauração de um processo, efetivamente, você pode passar para o segundo ponto. Diferente da emenda à Constituição, onde a participação presidencial é pequena, diminuta e pode ser que nem exista, aqui, na hora que nós vamos falar da criação da lei ordinária e da lei complementar, nós temos a participação da representação proporcional através do Poder Legislativo e a participação do Poder Executivo, que é eleito através de uma eleição majoritária. Então note, na hora que eu coloco uma alteração em conjunto com o Poder Executivo, significa que toda lei, e você vai anotar isso, que toda lei tem a participação do Presidente da República, do Poder Executivo, na sua confecção. Por que isso acontece? Porque depois da lei seguir o caminho dentro do Poder Legislativo, ela é encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Então, o Presidente da República recebe o trabalho do Congresso Nacional e aí ele vai analisar se ele sanciona ou se ele veta essa lei.
Então, marque bem, existe participação do Poder Executivo. Existe participação do Poder Executivo na figura de quem? Na figura do Presidente da República, com a possibilidade do quê? De sancionar ou de vetar. Agora, o que você jamais pode esquecer, que a última palavra, a decisão final de como será uma lei, com certeza ficará nas mãos do Poder Legislativo. Porque, pois pense bem, se o presidente da República sanciona, dá ok, isso vira lei, sem problema algum. Mas se ele nega, se ele fala não quero, se ele veta, essa situação retorna para o Congresso Nacional. E aí, em uma sessão conjunta, existirá uma deliberação dos deputados, dos senadores, para ver se derruba ou se não derruba o veto. Então note que mesmo que o presidente da República seja contra uma lei ou um projeto de lei, mesmo que ele tenha vetado uma produção do parlamento, isso retorna ao próprio parlamento. E ele pode falar assim, nós não gostamos da decisão que o presidente da República teve sobre essa lei. E é exatamente isso que ocorre quando o Congresso Nacional derruba um veto. Então, preste muita atenção. Existe a alteração em conjunto com o Poder Executivo. O Poder Executivo, diferente do que acontece na emenda à Constituição, tem uma participação ativa, é um protagonista, pois ele tem a possibilidade de sancionar ou vetar. Mas mesmo tendo essa posição de protagonismo, mesmo tendo essa grande participação, a palavra final, a decisão final do que será ou do que não será lei, ficará a cargo do Poder Legislativo. No caso da Federação, ficará a cargo do Congresso Nacional, pois em uma sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal irão deliberar sobre a possibilidade ou não de derrubar o veto presidencial. Se o veto presidencial fosse definitivo, eu não escreveria aqui que a última palavra fica com o Poder Legislativo. Colocaria que a última palavra fica com o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo aqui só faz o último ato quando ele concorda do que vem do Legislativo. Porque se ele discordar, se ele vetar, bom, se ele fizer isso, essa matéria volta para o Congresso. E lá no Congresso, o próprio Poder Legislativo poderá derrubar o veto do presidente da República. Note que essa é uma matéria fundamental. Amigos, chegando nessa parte da aula, sempre surge a dúvida. Se você está falando tudo isso, qual é então a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar? Sempre aparece essa pergunta. E por enquanto eu estou tratando de forma conjunta. Eu estou falando ao mesmo tempo da lei ordinária e da lei complementar. Então surge a dúvida. Qual seria a diferença entre elas? E é fácil de entender. A grande diferença entre a lei ordinária e a lei complementar não está na sua essência. Então note o seguinte, não existe efetivamente uma diferença técnica entre o que é uma lei ordinária e o que é uma lei complementar. Ambas estão na mesma hierarquia na pirâmide normativa. Eles estão no mesmo patamar. Não existe hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, como muitos pensam. Então, uma vez eu escutei um exemplo de um aluno que acho sensacional e reproduzo para vocês. Imagine que você está entrando num avião. Na hora que você entra no avião, você olha umas cadeiras largas, pessoas com bebidas legais, com uma comida, com banheiro privativo, uma cadeira que praticamente deita, sendo maior que a sua cama. Essas pessoas estão na hierarquia
do avião, é a primeira classe do avião. Ali você coloca o bloco de constitucionalidade, ali você coloca as normas da Constituição, ali você coloca os tratados internacionais aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, e mesmo as emendas à Constituição. Agora, no lado de trás, fica tudo junto ali. Eu que sou lei ordinária, sento do lado de quem é lei complementar. Logo, não existe um tratamento diferente para quem é lei ordinária e para quem é lei complementar. Está todo mundo ali dentro da mesma hierarquia. Então eu, que só viajo lá na parte de trás do avião, que sou lei ordinária, estou igual ao outro que é lei complementar. Então dá para você entender bem. Se você estiver desenhando a pirâmide normativa de Kelsen, você não vai colocar lei complementar, fazer um tracinho e colocar embaixo lei ordinária. Porque se existisse hierarquia entre elas, você teria que fazer isso. E não existe. Porque não tem diferença técnica. É a mesma coisa. Se você ficar lendo uma lei e outra lei, e eu te contar que uma é a lei ordinária e que a outra é a lei complementar, você vai ler e falar assim, tá, tá, parece a mesma coisa. Eu vou ter que te falar, mas o procedimento para confeccionar, para fazer uma lei ordinária e para fazer uma lei complementar será o mesmo. Por isso vamos estudar em conjunto a lei ordinária e a lei complementar. E togetherzinho, juntinho, coladinho. Então pensa bem, o que diferencia elas efetivamente? Essa é a ideia do quórum. Você já aprendeu comigo. O que é o quórum? É a quantidade de votos que precisa para ser aprovado. Já já vamos ver isso. Mas você já sabe que a lei complementar exige mais votos do que a lei ordinária para ser aprovado. Mas o procedimento é o mesmo. Não existe diferença técnica entre elas. Não existe hierarquia entre uma lei complementar e uma lei ordinária. Faço aqui uma ressalva para os amantes do direito tributário. Muitos autores do direito tributário vão dizer que existe sim uma hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Para estes autores do direito tributário, existe essa hierarquia, pois a lei complementar trataria de normas gerais do direito tributário, ao passo que a lei ordinária trataria das normas específicas do direito tributário. Mas essa situação você vai guardar como se fosse um verdadeiro segredo. E segredo você não conta para as outras pessoas. Você só comenta de um segredo se a outra pessoa também sabe. Senão é indelicado da sua parte. Então, se você estiver fazendo uma prova de direito tributário ou na aula de direito tributário, você pode surgir com esse posicionamento, pois alguns autores defendem efetivamente isso. Mas é só lá no direito tributário. Se for para a prova de direito constitucional, você pode vir assim, na grosseria, e dizer, olha, não existe diferença técnica entre lei complementar e lei ordinária. Eu sei que eu estou repetitivo, mas é que você não pode esquecer disso. Não há uma verdadeira distinção entre lei complementar e lei ordinária. A essência é a mesma. A única coisa que você pode apontar, com certeza, é a quantidade de votos que precisa para aprovar um e a quantidade de votos que precisa para aprovar outro. E aí, é dessa forma que eu encerro a primeira parte desta aula. Te lembrando, quando usaremos uma lei complementar ou quando usaremos uma lei ordinária? Para encerrar esse bloco e fazer a conexão com o próximo bloco, te dou uma resposta bem direta. Quando o legislador mandar. Em outras palavras, quando a Constituição determinar. Se você quiser um exemplo, só para você começar a pensar. Na hora que eu parar a aula, você vai lá e faz essa leitura. Vá no artigo 59, parágrafo único. Dê uma olhadinha no artigo 59, parágrafo único. Voltarei na próxima aula falando dele para explicar quando usamos lei complementar ou quando usamos lei ordinária. Então, espero vocês em alguns segundos para o próximo bloco desse assunto tão legal, que é lei ordinária e lei complementar.
E quando eu falo que é um assunto tão legal, não é só porque eu gosto, é porque isso nem cai em prova, isso despenca na sua prova. Então, ó, atenção total quanto a esses elementos. Espero por vocês.